Saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu convido você a meditar comigo em Salmos de número 46. Salmo de número 46. Eu vou fazer a minha leitura na Bíblia. Está apagadinha aqui, não dá para ver, mas é a nova tradução da linguagem de hoje. Tá? Salmo 46. Nos diz assim o texto. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso, não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nessa cidade e ela nunca será destruída. De manhã bem cedo, Deus a ajudará. As nações ficaram apavoradas e os reinos são abalados. Deus troveja e a terra se desfaz. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham, vejam o que o Senhor tem feito. Vejam que coisas espantosas ele tem feito na terra. Ele acaba com as guerras no mundo inteiro, quebra os arcos, despedaça as lanças e destrói os escudos no fogo. Ele diz: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Um salmo bastante conhecido, lido nessa versão da nova tradução da linguagem de hoje, mas alguns versículos a gente até sabe de cor, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, né? É o tema, a tradução que a gente está mais acostumado, né, nas nossas Bíblias. Tá? É um salmo bastante interessante, muito bonito, e ele faz parte, então, da... Deixa eu pegar aqui. Ele faz parte, então, essa aula, esse Salmo 46 faz parte do compilado que nós iremos tratar nessa aula, do Salmo 46, 48 e 84. E aí a próxima aula vai ser finalizando esses salmos de libertação aqui. E aí podemos definir que a gente oficialmente encerra o nosso módulo de salmos. Então, na aula anterior, nós vimos 122, 134, o 67, 65. Se você está vendo esse vídeo aqui pela internet, nós utilizamos esse canal aqui como uma exceção. Ele foi muito utilizado na pandemia, quando a nossa escola estava de forma online, e depois voltou a presencial. Nós estudamos ao longo de maio de 2021 até setembro de 2022, o livro de Salmos. Tá? Então, nossas aulas, pode perguntar, cadê as outras aulas? É por esse motivo. Nós aplicamos tudo no presencial. Tá? E como ficou faltando algumas aulinhas aí para a gente terminar o nosso ciclo de estudos, então elas se transformaram em online, que são essas duas. Então, você não vai achar no canal todas as aulas, umas duas ou três somente do livro de Salmos, que foram essas aulas que foram transformadas na modalidade online, para que a gente pudesse concluir o nosso ciclo aí que estava previsto para setembro. Então vamos lá. O Salmo 46, ele é um salmo que ele expressa, tá, a alegria do povo, dado, vamos falar assim, o agir de Deus. Tá? Face uma batalha, face a um cerco, e Deus ali entrando com providência na vida do seu povo. Tá? Se a gente pegar do Salmo 46 ao 48, a gente pode... Vamos tentar, né? A gente, quando está estudando ao longo do livro de Salmos, a gente viu que tem várias categorias. Tem salmos de libertação, tem salmos de louvor, até pegando um gancho aqui, ó, tem também os salmos de fé. E muitas vezes a gente estava lendo alguns salmos, a gente fala, olha, esse salmo aqui, de número 46, é ideal que você leia ele também junto com 47. Tá? E mais especificamente nesse caso aqui, é interessante a leitura dos Salmos 46 ao 48, porque eles fazem parte de uma trilogia sobre
o amor de Deus para com Sião, o amor de Deus para com Jerusalém. Ao longo das aulas nós falamos, Sião era um nome carinhoso de Jerusalém. Tá? Esse salmo, dada a sua importância, vamos falar assim, né, a trilogia desse salmo 46 com 47 ou 48, formando essa trilogia, ele foi utilizado, esse salmo 46, por Martinho Lutero na composição de um hino chamado Castelo Forte é o Nosso Deus. Tá? Martinho Lutero tem uma grande participação ali na história da igreja, e ele utilizou esse salmo como base, como inspiração na composição desse hino. Castelo Forte é o nome do Senhor. Eu acredito que todos conhecem um pouquinho da história de Martinho Lutero. Se você não conhece, dá uma olhadinha lá no Google, pega um resuminho, só para você se situar como ele foi importante ali na história do cristianismo. Tá? E aí, né, acabei comentando, esse salmo aqui, embora a gente está naquela nossa categoria, aquela o último quadrinho lá que é Salmos de Celebração da Vida, esse salmo também ele pode ser encaixado numa categoria adicional de salmo de fé, assim como acontece lá um salmo muito conhecido, que é o salmo de número 23. Tá? O salmo 46, ele tem 3 momentos, como toda poesia, todo salmo é uma poesia, uma música, tá? Então fica muito claro esse salmo na sua perspectiva, de uma canção, tá? Porque ele tem em 3 partes ali a palavra selá, como um encerramento de uma parte ali do hino, né? Vamos pensar no nosso refrão, ou de fato ali fazendo essa divisão de estrofes, tá? Então é como se fosse uma pausa ali, tinha o sei lá e entrava vamos pensar assim, fugiu a palavra, quando você começa um hino, você faz aquela introdução, né? Se não me engano, a introdução. Tá? Então teria isso que acontece nesse salmo aqui. Você vai ver essa palavrinha, sei lá, dando essa pausa, né, para essa música, nesses 3 versículos aqui, 3, 7 e 11. Então, por isso que são 3 momentos ali dos salmos. Né? Olha, a gente tem três partes, e fica evidenciada essas partes porque terminou com a palavra selá. Tá? O título do salmo é um cântico para Amalote, uma provável referência à voz do soprano. Então vamos lá. No versículo 1, foi a nossa leitura, está muito fresco na nossa memória, refúgio e fortaleza. Por que essas 2 palavrinhas que, aqui é meu refúgio, aqui é minha fortaleza, não está querendo dizer a mesma coisa? E se a gente fosse fazer uma releitura desse versículo? A gente poderia pensar nisso. Uma defesa impenetrável. Então, ao longo dos salmos, nós vemos o salmista usando algumas figuras de linguagem para transmitir a sua mensagem. E falar de fortaleza é muito comum nos salmos para descrever Deus. Vamos pensar um pouquinho na tradição da época, tá? No Antigo Oriente, as cidades elas eram construídas em lugares altos, estratégicos. Não fazia absolutamente nenhum sentido uma cidade ela ser arquitetada, ela ser construída, ser edificada num vale. Vamos pensar num vale cercados de montanhas. E ali o vale, né? Sempre que eu estou indo para Pinda, para Caçapava, aquela região se chama o Vale do Paraíba. Tá? Você passa ali no meio e você olha dos seus lados, só tem montanha. Então a cidade ela está num vale. Não fazia nenhum sentido. Tá? Pensa nas batalhas, pensam nas guerras ali, vamos montar uma estratégia. Como que uma cidade construída num vale, ela ia ter a sua defesa? Não tinha. Estão atacando a gente lá do alto, não tem para onde correr, não tem como a gente evitar que eles cheguem. Eles já estão no alto, eles vão descer. Tá? Então, essa é a ideia que no Antigo Oriente Médio, as cidades então tinham essa perspectiva de construção. Tem que ser no alto, tem que ser murada, tem que ter esqueci lá aquela parte alta
aquela parte alta lá onde fica o sentinela, tá? Olhando ali, olha, tá chegando, tô avistando alguma coisa. O sentinela já dava sinalizava, porque o exército então já começava para impedir então que o povo avançava. Então estava num lugar alto, privilegiado, tá? Por mais então que a cidade tivesse as suas torres de vigia, isso, agora lembrei o nome, as suas torres de vigia, fosse murada, estivesse lá no alto, não era impenetrável, né? Ao longo aí, quando nós estávamos estudando algumas invasões, nós vimos lá uma situação lá que a cidade ela foi invadida ali pelo rio. Entraram, passavam um rio e vamos fazer o caminho inverso aqui. Não conseguimos por conta dos muros, a gente então vai fazer entrar aqui pelos muros, pensar na canalização, né? Na canalização do rio aqui, a gente vai entrar dentro da cidade. Então, não existia cidade nenhuma que era impenetrável. E a ideia que o salmista ele tenta assim desmembrar é que beleza, não existe, mas quando a gente está falando de Deus, ele é o nosso porto inteiramente seguro. Tá? Então, a palavrinha aqui, inteiramente, é para reforçar essa ideia. E aí, nos versículos 2 e 3, ainda que a terra se mude, né, bem conhecido também para a gente, que nós acabamos de ler os Salmos. Qual que é a analogia que o salmista está fazendo? Ele está fazendo uma analogia com os cosmos. Tá? Então, imagina se a batalha ela não tivesse só no âmbito de soldados de carne e osso, de exércitos, com cavaleiros, né, com exércitos, com carruagem, com carros. E se ele fugisse dessa esfera de uma guerra tradicional, com armas comuns? Tá? E se, nesse processo de guerra, de peleja, a natureza, vamos pensar assim, entrasse na jogada, um termo popular, entrasse na jogada também. As montanhas tremessem, os mares, vamos pensar nos tsunamis, né, que não era coisa muito comum quando eu era criança ver, e ao longo, vamos falar assim, das últimas décadas, nós chegamos até ver tsunami, filmes inspirados nessa ação lá, que uma cidade acabou sendo uma ilha lá destruída, né, uma cidade costeira, por conta de um tsunami. No Japão também a gente já viu. Então, se a natureza entrasse na jogada, aí o salmista ele responde com outra pergunta: e daí? Não vejo nenhum problema. Não vejo nada demais. Tá? Porque isso não teria a menor importância, não teria a menor diferença no nosso contexto. Porque Deus de Israel, o Deus que nós servimos, é o leão da tribo de Judá. Tá? Ele é o refúgio. Ah, mas toda cidade não tem cidade impenetrável. Ok, mas quando você está falando que Deus é o nosso refúgio, aí sim é um caso que é uma cidade impenetrável. Tá? É refúgio mesmo. Refúgio, fortaleza, é impenetrável. Então ele era um refúgio. Então Deus é o refúgio seguro para o seu povo. Tá? Não eu estudo algumas coisas de tecnologia e aí o pessoal fala, mas a confiança. Aí sempre eles falam lá, olha, é 97%. Isso aqui eu garanto 96%. Aí quando o negócio ele olha, muito, muito bom, eles falam, é 99,9%. Mas nunca ninguém coloca 100%. Que ele fala, olha, existe a possibilidade de a cada não sei quantos milhões de transações, uma falhar. Então eles já assumem que existe a possibilidade de vai falhar. Não acontece aqui com Deus. Ele é o refúgio seguro para o seu povo. Tá? Então Deus é contra tudo. Tudo, seja real ou imaginário. Estamos falando do leão da tribo de Judá. E ainda nesse versículo, Deus está no meio dela, não será abalado, tá? Então, opa, tá errado aqui, ó. Deus com a letra maiúscula, tá? O povo de Deus, então, ele não, eu sempre falo que
O não acaba sendo uma palavrinha muito forte quando a gente está lendo a Bíblia Sagrada. Tá? Então, o povo de Deus, ele não tem um redentor ausente. Vamos pensar nos profetas de Baal. Sempre brinco que é uma das histórias que eu mais gosto da Bíblia. E está lá o profeta Elias desafiando os profetas de Baal. E qual que é a brincadeira, a provocação que ele fala? Ah, eu acho que vocês têm que gritar mais alto. Porque, olha, talvez ele esteja dormindo. Talvez esteja passeando. Ou talvez esteja atendendo alguém e vocês precisam falar que vocês precisam da ajuda dele para que ele termine logo aquela ação lá e ele venha socorrer vocês. Tá? Então isso não existe para Deus. Tá? Pensando agora o povo de Deus tendo esse sentinela. Tá? Então ele não está presente na maioria das vezes. Olha, o outro slide lá, né? Olha, eu garanto 98%, tá bom? 2% eu não vou garantir. Não existe isso. Tá? O Deus de Israel, ele habita no meio do seu povo, ele habita com o seu povo, sempre ele vai estar lá, ele está sempre presente. Então, qual que é a receita aí que fica o salmista nesse salmo direcionando para os seus ouvintes e, depois de muito tempo, se aplica para as nossas vidas? Qual que é? Confie inteiramente na proteção divina. Os versículos 6 e 7, o Senhor dos exércitos está conosco. Então essas palavras aqui, elas que formam um refrão. A gente vai ver também essa palavra, essa frase lá no verso 11. Tá? O Senhor dos exércitos, o Deus de Jacó. Então o refrão, ele está louvando ao Deus poderoso, ao Deus todo-poderoso. É interessante nós relembrarmos que Deus, no contexto ali do Antigo, onde tudo, vamos falar assim, estava girando em torno de batalhas, de guerras, então o Deus, ele era o grande general. Podia estar lá na frente Davi, tá bom, mas o general dos generais, o Senhor deste exército que Davi está à frente, é o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão. Então, o Todo-Poderoso, ele escolheu ali para habitar entre os descendentes de Jacó. Fez eles o seu povo, nomeou, selecionou. Tá? E aí, então, quem seria... Quais as alternativas de proteção, então, do povo de Deus? Tá? Não existe ninguém. Tá? De fato, é único inteiramente o Senhor. E aí, se vocês pegarem os Salmos 9, versículo 9, o 48, versículo 3, é interessante que há outros usos para a palavra refúgio. Tá? Então, depois dêem uma olhadinha lá, que tem outros usos para essa palavra refúgio que nós estamos vendo aqui nesse Salmo de número 46. Desolações. O que isso aqui traz? Qual que é a ideia? Qual que é a perspectiva? A perspectiva que isso aqui traz é uma perspectiva apocalíptica. Tá falando do juízo final. Tá? Pega o Salmo 1 lá, falando, tecendo, começando a abertura do saltério, falando então dessa separação. Olha, existem os justos, existem aqueles que são não são injustos, vamos falar assim, os judeus, tá? O povo de Deus e os incrédulos, aqueles que desprezam a palavra do Senhor. Então, tanto no Salmo 1 como no Salmo 110, a gente vai ter esse retrato, essa diferenciação dessas duas categorias. Existe o lado que serve ao Senhor, o lado que nos serve, e aí, então, vão desencadear ali no juízo final. Aquietai-vos, tá? A ordem que então a gente se aquete, tá? Ante ao Senhor, não é aqui dando a ideia de
de um refrão ali, um preparativo para o louvor. Tá? A ideia que esse versículo traz é o que a gente começou falando ali, de uma perspectiva apocalíptica. Tá falando então ali de um juízo que está por vir. Tá? Essa é a ideia que esse salmo ele traz para as nossas vidas. Tá? Então, vou ler aqui a referência para os irmãos. Sofonias 1:7. Tá? A grafia ficou errada aqui. Ó. Tá, é S. S de Sofonias. Tá? Sofonias. O que nos diz lá? Sofonias 1:7. Eu abri aqui a ACF, Almeida, acho que é Almeida atualizada, né? Nos diz assim, ó, 1:7. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Tá? Então, esse versículo na Bíblia Almeida corrigida, ACF corrigida fiel. Tá? Então, Deus será exaltado e toda a terra há de se curvar diante dele. Tá? Deus está se levantando do seu trono. Deus está indo ao encontro dos habitantes da terra. Então, essa ideia que está fazendo um prenúncio de um juízo. Esse é o Salmo curtinho, tá? Agora vamos ao Salmo 48. Então, novamente, relembrando que nós acabamos de falar que esses salmos, eles fazem parte de uma trilogia sobre o amor de Deus para com Sião. Tá? Então, esses 3 poemas, tá? Eles formam um salmo de louvor. Então, só frisando aqui, ó, do 46 ao 48, formam essa trilogia. Tá? Então, esses 3 salmos, eles formam esses salmos de louvor a Deus, linkando aqui, tendo como o núcleo o amor dele pela cidade santa, Sião, Jerusalém. Esse tipo de cântico, desse salmo, acaba sendo uma como que eu posso falar, um acordo comum, tá? Sendo todo mundo assinando embaixo, tá? Que faz parte dos salmos que a gente pode categorizar como cânticos de Sião. Tá? Ele é um salmo atribuído aos filhos de Corá, que conclama, chama as pessoas a louvarem a Deus com reverência. Então, o versículo de número 1, tá? Fala lá, o Senhor Deus é grande e merece ser louvado na sua cidade, em Sião, o seu santo monte. Lembrando que eu estou lendo aqui na nova tradução da linguagem de hoje. Então, grande é um termo utilizado ali com frequência ao longo do livro de Salmos, para descrever a pessoa de Deus. Coloquei algumas referências aí, mas não se limitem a essas, tem muitas, tá? Mas, ao longo dos Salmos, nós vamos ver, grande é o Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Então, tem vários que a gente vai ver grande, tá? É muito usado com frequência ali. Então, Jerusalém, irmãos, ele tinha então essa categoria de um lugar especial no coração do povo de Deus. Ele era classificado como um lugar santo por causa da presença de Deus. Como que Deus estava presente? O templo estava lá. E aí vamos então começar, a gente começou muito amplo e agora vamos diminuindo, vamos dar zoom, 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 zoom. O templo está lá, tá, mas o que tem no templo? Então, no templo a gente tem 3 divisões, tá? E aí, numa dessas divisões, a gente tem os santos dos santos, tá? O que tem os santos dos santos? Tem a arca do Senhor, tem os querubins ali. Então, numa forma de uma analogia, Deus estava lá, Deus se fazia presente, estavam ali diante da arca ali, aqueles
aqueles querubins ali com as suas asas estendidas. A gente viu até recentemente, eu não lembro quem foi me procurar, porque eu tinha dado uma lição de casa, acho que foi o Vitão, e ele falou eu achei essa referência aqui, não lembro se foi ele, tá? Mas falou assim, qual que é a ideia, né? Isso aqui eu não achei muito bem. Eu tinha feito duas perguntas, tá? E a outra, ele falou, isso aqui eu não achei o que queria dizer, porque a gente leu o Salmo lá, e qual que era a resposta daquela pergunta? Era que Jerusalém era como se fosse se eu não me engano, era escabelo, se eu não me engano. E o escabelo era como se fosse, talvez eu esteja falando errado a palavra, tá? Mas qual que era? Vamos falar da ideia. Era o apoio dos pés. Então imagine quando você vai lá, né, pensando nos homens ali que vão nos engraxates, eles estão apoiando um pé, né? Aquilo tem um nome. E aí aquela analogia que o Salmo falava, ele está falando disso, que Deus era tão grande e era como se ele estivesse assentado sobre Jerusalém. Os seus pés ali estivessem então sobre vamos pensar assim, esse banquinho, apoiado nesse banquinho. E seria ali então onde estava a presença do Senhor, tá? Então era santa por causa da presença de Deus que estava ali no templo, que estava nessa cidade, né? Jerusalém abrigava o templo do Senhor. Os versículos 2 e 3. O monte de Deus é alto e bonito, a cidade do grande Deus, a cidade do grande rei é a alegria do mundo inteiro. Tá, vou ler o versículo 3. Deus tem mostrado que ele dá segurança ao povo dentro das fortalezas da cidade. Não, na versão comum que a gente está acostumado, fala lá, alegria de toda a terra. Aqui ele fala alegria do mundo inteiro, sinônimos. Tá? Então, como isso é enfatizado então ao longo dos Salmos. Tá? A fidelidade de Deus para com Israel era muito bem definida, muito bem específica. E qual que era essa? Né? Então a perguntinha, tá, mas qual que era então essa finalidade da obra de Deus em Israel? Tá? Estava bem definida? Estou na dúvida, qual que era? Aqui, ó, atrair todas as nações para si. Israel era para ser um espelho. Israel era para ser uma referência. Tá? Tudo que acontecia ali se espalhava. Olha que exemplo interessante que nós estudamos. Chegou até os ouvidos da rainha de Sabá a glória, a majestade do reinado de Salomão, de sabedoria, de tudo. Eu falei, não vou me conformar apenas escutar. Eu quero ver com os meus próprios olhos. Ela monta uma comitiva, ela sai de uma nação estrangeira e vem até Israel para comprovar o que estavam falando. O que estavam falando daquela nação, o que estavam falando daquele reinado. Então, um exemplo muito prático, muito bem aplicável é essa. Tá? Todas as nações, no final, seriam atraídos ao Senhor, dado a glória, dado ao poder de Deus sobre a nação israelita. Lados do norte, essa expressão, ela provavelmente, né, vamos pensar agora que a gente está falando lá, né, 99% ela foi incorporado da poesia cananeia. E qual que era a ideia de quando o salmista ele trazia para a sua poesia algo que era de propriedade da poesia cananeia, porque ele queria fazer uma distinção. Tá? Lembra quando a gente estudou também os Salmos, que a gente estava falando lá sobre falando também em tradição da época, que o Baal tinha vencido as forças do mal lá do mar, os grandes animais, então ele era vitorioso. Aí entra o salmista, se apropria desse conceito da literatura cananeia para dar aquela ultimato. Ah, você está falando que ele venceu? Ah, que interessante. Só que, meu Deus, o Deus de Israel foi quem criou o mar. Então,
Ele é muito mais poderoso do que o Baal, que supostamente lutou contra o dragão, venceu as forças do mal. O meu Deus foi quem criou o mar, criou tudo que há nele. Então, muitas vezes, o salmista ele se apropriava dessas expressões. Aqui ele faz uso, ele se apropria dessa expressão do lado do norte, porque na cultura dele, os reis eles moravam numa localidade, né, geográfica remota lá no norte. E aí, para o caso de Israel, a morada de Deus era então Jerusalém. Tá? Então, Deus é conhecido nos seus palácios. Tá? Essas palavras aqui, elas descrevem então uma prece pelo presente, tá? E apontando também ali para o futuro. Então a ideia era o que? A beleza da cidade. Tá? É bonita, é magnífica, é uma fortaleza, é isso, aquilo, só elogios. É porque a presença de Deus está lá. Deus faz a sua morada. Tá? Foi lá que então está o templo, foi escolhido para ser a cidade onde hospedaria ali então o templo do Senhor. Cidade de Davi, Israel, Jerusalém. Os versículos 4 e 7, os reis se reuniram e juntos vieram atacar o monte Sião. Porém, quando viram a cidade, ficaram espantados e fugiram com medo. Os 6 e o 7, eles foram apavorados e aflitos como uma mulher que está com dores de parto, como marinheiros em grandes navios sacudidos numa tempestade violenta. Tá? Então, esses versículos aqui, peço que vocês depois deem uma lidinha no Salmo 2 e no Salmo de número 110. Eles descrevem outro ponto de vista numa batalha final ali, mencionada então nesses Salmos. Então, o Salmo 48, o que ele descreve? Ele faz uma abordagem rápida, numa retirada rápida dos reis errantes, os reis que não serviam ao Senhor. Tá? A ligação com o Salmo 2, que eu vou pedir para vocês lerem, está na palavra tremor. Tá? A palavra tremor acaba sendo um termo incomum na língua original. Tá? Então, novamente, se a gente pegar esse versículo, a gente for lá na Bíblia hebraica, e a gente olhar o termo no original, e for lá no dicionário hebraico, nós vamos ver que é um termo muito específico. Tá? O que ele significa? Estremecer ou tremer de medo. Então, esse termo que está aqui nesse salmo, nós vamos encontrar também lá no Salmo 2. Por isso que esses salmos aqui têm essas ligações. Tá? Mas muito específico. Então, é uma palavrinha muito específica. Então, quando a gente lê esse salmo, tem essa parte aí dando essa ênfase nesse esse termo incomum, esse estremecer, tremer de medo, que está aqui e lá no Salmo de número 2. Versículo de número 8. Temos ouvido falar das coisas que o Senhor Deus tem feito, e agora vimos o que aconteceu na cidade do nosso Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele guardará a cidade em segurança para sempre. Como ouvimos. Então, os israelitas, eles cantavam essa canção porque eles tinham a propriedade. Né? Estou agora falando aqui, estou lembrando de Jó. Qual é aquela frase ícone de Jó? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, os israelitas conheciam em profundidade, tinham uma experiência, tá, da presença de Deus no templo, durante as adorações que eles faziam, durante
os sacrifícios. Né? Me lembra agora daquele texto que nós estudamos, a glória do Senhor invadindo o templo. E ninguém conseguindo ficar em pé. A presença do Senhor assim, entrando de uma forma, vamos pensar, avassaladora. Fazendo todos ali se derramar na presença do Senhor. Então era muito claro, era muito claro que a presença do Senhor estava ali naquela cidade, estava no local onde Deus escolheu ali para ser a sua morada. Versículo de número 9. No seu templo, ó Deus, ficamos pensando no teu amor, né? Lembramo-nos. Então também, se a gente for lá pegar a Bíblia hebraica, nós vamos ver que a raiz dessa palavra é um verbo não muito utilizado. Qual que é a ideia que esse salmo, essa verbete, essa palavra, esse verbo, ele traz? É de comparar semelhanças, tá? E fazendo essas distinções, ponderando ali, fazendo essas reflexões de, olha, a diferença é isso, aquilo, esse ponto. E aí o salmista, então, o que ele tenta transmitir aqui? Tá? A verdade, a verdade, esse sentimento que nada se compara ao amor fiel de Deus. Né? Coloquei a figurinha, ela é simplesmente, em uma palavra, incomparável. Os versículos 10 a 14, e aí nós fechamos esses salmos. Tu és louvado por todos os povos, e a tua fama se espalha pelo mundo inteiro, pois tu governas com justiça. Alegrem-se o povo de Jerusalém, ó Deus, os teus julgamentos são justos. Alegrem-se com isso, moradores da cidade de Judá. Povo de Deus, ande em volta de Jerusalém e contem as suas torres. Olhem todos com atenção as suas muralhas e examinem as suas fortalezas. Assim vocês poderão dizer aos seus descendentes: esse Deus é o nosso Deus para sempre. Ele nos guiará eternamente. Então, prestar louvor na cidade de Sião era uma outra forma de louvar a Deus. Então, Sião, já cansamos de falar, era a cidade ali do Deus Todo-Poderoso, e guia é uma referência ali ao trabalho de pastor, presente no Salmo 23, presente também aqui no Salmo 78, 52. E aí, fechando essa aula, o Salmo de número 84. Tá? O Salmo de número 84, ele é um salmo de Sião, então eles celebram a presença de Deus sobre Jerusalém. Jerusalém hospedava o templo do Senhor, e esse Salmo 84, inverti aqui, ó, foi composto pelos filhos de Corá. Só esse? Não. Salmo 42, do 44 ao 49, o 85, o 87 e o 88 também fazem parte dessa coletânea composta pelos filhos de Corá. Então vamos lá. Versículo 1 e 2. Como eu amo o teu templo, ó Senhor Todo-Poderoso. Como eu gostaria de estar ali, tenho saudade dos pátios do templo de Deus, o Senhor. Com todo o meu ser, canto com alegria ao Deus vivo. Aí se você pegar em outra Bíblia, você vai ver uma expressão aí falando tabernáculos. Tá? Então, é um termo poético que estava sendo atribuído ali então aos pelo filho de Davi, Salomão. Está anelante e desfalece. Então essa expressão vamos falar assim, ele está expressando, ele está declarando, tá, o seu desejo pela presença divina. E aí, se a gente for lá no Salmo 42, nós vamos ver essa mesma declaração ali, a mesma ideia desse anelo por parte do salmista. Pelo Deus vivo. Tá? Então, vamos categorizar? Todos os outros deuses são inventados, são obras dos humanos. Então, Deus Israel, o Deus que o povo
defendia, adorava, era aquele verdadeiro que separou seu povo, criou o universo, tá? E ali era o dono desse mundo, tá? Governava e, novamente, se a gente olhar por uma perspectiva escatológica, reinará para sempre em grande glória. Os versículos 3 e 4. O Senhor Todo-Poderoso, meu Rei e meu Deus, perto dos teus altares, os pardais constroem o seu ninho, e as andorinhas fazem a sua casa, onde cuidam dos seus filhotes. Versículo 4. Felizes são os que moram na tua casa, sempre cantando louvores a ti. Então o salmista, ele se apropria de elementos agora da natureza, do pardal, da andorinha, e aqui a gente pode até pensar na construção, né, física mesmo, aqui em casa mesmo, na casa do meu pai ali, aqui em casa também. Aqui em casa tem um bocal, e se você prestar atenção, aquele bocal da lavanderia, vira e mexe entre um passarinho ali. Alguém fez um ninho lá dentro. E quando você chega mais perto, você vê um monte de... Isso aqui, né? Esses galinhos. Tá? Você vê um monte desses galinhos lá no bocal. Né? O bocal está aqui, a lâmpada está aqui. Acabou ficando... na verdade, o buraco do bocal. Né? Não colocaram o bocal. E aí você vê aqui, ele fez ali, então, o seu ninho. Né? Na casa do meu pai também. Logo que você entra na garagem, tem uma lâmpada. Nessa lâmpada, o passarinho fizeram um ninho lá. Tá? Então, o salmista aqui, ele está falando então da estratégia que até os passarinhos ali, eles faziam a sua morada na construção física do templo do Senhor, tá? Tinham esse privilégio. Tá? E aí também fala bem-aventurado, né? Depende da versão que a gente vai ler aí, vai estar falando bem-aventurado. Aqui fala felizes, tá? É uma tradução, né? Bem-aventurado, felizes, tá? É uma releitura do Salmo 1, que tem a abertura do saltério, né? Ah, que felicidade é um homem ali que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, tá? Ah, que felicidade, né? Lá está falando bem-aventurado. Mas a gente fosse fazer uma releitura, a gente pode falar, ah, que felicidade, ou aqui, ó, está falando felizes, tá? Os versículos 5 e 7, novamente, usa essa mesma expressão, ó. Bem-aventurado, felizes. Felizes são aqueles que de ti recebem forças e os que desejam andar pelas estradas que levam ao monte Sião. Quando eles passam pelo vale das lágrimas, ele fica cheio de fontes de água, e as primeiras chuvas os cobrem de bênçãos. Até o versículo 7. Versículo 7. Enquanto vão indo, a força deles vai aumentando. Eles verão o Deus dos deuses em Sião. Tá? Então, em outra tradução aí, nós vamos ver. Cujo coração estão a caminhos aplanados. Então, é uma referência, tá, àqueles que se deslocavam até o templo do Senhor como um ato prazeroso e não obrigação. Isso aqui é muito interessante. Tá? Muito interessante o seguinte, a obra do Senhor, ela é voluntária. Tá? Se alguém está indo por obrigação, ou fazendo alguma coisa por obrigação, senta, reveja, porque a sua obrigação tem que ser transformada em um ato prazeroso. Senão, você está desperdiçando o seu tempo. Tá? Então, ele faz essa referência aí, a satisfação que o povo tinha, vamos pensar, em se deslocar até o templo, seja indo de vontade própria, sempre que desce, ou vamos pensar naquelas peregrinações anuais que existiam, o povo se deslocando até a cidade santa, se organizavam. Tá? Vale de Baca, olha que interessante aqui, né? Nessa versão que eu li, ele já substitui por Vale das Lágrimas. Tá? Então, é uma referência ali às diversas intempéries, dificuldades que nós encontramos ao longo da nossa caminhada rumo à Nova Jerusalém. Tá? Então, o peregrino
que estava numa viagem, vamos pensar ali que é nas viagens anuais, ele tinha várias adversidades à sua frente, tá? Mas de todas delas eles iam se desvencilhar. Tá? Poderia ser assaltado, poderia ser atacado por animais, e aí nada disso ali impedia. Poderia tentar atrapalhar, mas o Senhor ali vai quebrando todas as barreiras, vai destruindo todo o mal à frente do Senhor. Aí o peregrino então ele pode descobrir que esse vale, né, que outrora estava todo assolado, agora tinha uma perspectiva totalmente diferente, fonte de chuvas e tanques cheios, transbordantes, um sinal claro da bênção de Deus. De força em força, então, imagine lá. Quanto mais próximo, a gente até viu um salmo desse, né? Era aquele salmo naquela perspectiva do versículo, né? Um versículo que a gente viu, o viajante ele avistando, num dado momento, olha, estou vendo os muros, estou vendo o templo, tá? Então, aquilo era revigorante para o viajante, revigorante para a pessoa que estava se aproximando ali do templo. Tá? Isso era uma motivação, revigorava então a alma desse viajante. O versículo de número 8, escuta a minha oração, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, ouve-me, ó Deus de Jacó. Tá? Senhor Deus dos exércitos, em outra tradução aí. Então é o título ali que está transmitindo a superioridade de Deus face aos outros deuses ali que as nações adoravam, as nações acreditavam ali que eram os seus deuses. Então, Deus, ele é dono dos exércitos angelicais do céu. Então, esse título, ele vem reforçado quando a gente viu lá, Deus de Jacó, que é uma referência à aliança que Deus estabeleceu lá atrás com o patriarca, com os patriarcas, com Abraão, com Jacó, com Isaac. Versículo de número 9. Ó Deus, abençoa o nosso protetor, o rei que tu escolheste. Então, escudo nosso em ungido, em outra tradução. Então, era uma referência ao Deus e ao Deus de Israel. Muito claro nessa tradução que a gente viu, né? O rei que tu escolhestes. Tá? Então, todo rei ali, ungido no Antigo Testamento, vamos pensar aqui, ele apontava para o Novo Testamento, para o Messias. Tá bom? Então, era Davi, tantos outros ali que foram direcionados, tá? Eles apontavam ali pro ungido que haveria de vir, que era o Messias. 10 e 11 nos falam assim: é melhor passar um dia no seu templo do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Eu gostaria mais de ficar no portão da entrada da casa do meu Deus do que morar na casa dos maus. O Senhor, Deus, é a nossa luz e o nosso escudo. Ele ama e honra os que fazem o que é certo e lhes dá tudo o que é bom. Né? Então a expressão que chama a atenção aí, um dia, 1000. Então, absolutamente nada do cotidiano, da vida do peregrino, poderia ser comparado ali como algo que fosse substituível, valesse a pena trocar por um dia de adoração no templo do Senhor. Tá? Estar à porta, habitar nas tendas, tá? Então ser um servo ali modesto na casa do Senhor, tá? Era desejável, tá? Do que você levar uma vida de luxo e estar ali no meio daqueles que não adoram ao Senhor, que praticam a impiedade. Olha o Salmo 1 recuando de novo aqui nas nossas vidas. Um sol escudo, a gente pode pensar ali como um esplêndido escudo, que brilha, né? Que chama a atenção
reflete ali uma luz, vamos falar assim, fora de série. Glória, graça e glória. Tá, mas e aí, qual que é a diferenciação? Praticamente a mesma coisa. Vamos pensar então como gloriosa graça. Qual que é a ideia aqui? Então, embora o rei fosse um escudo, Deus era um escudo maior do que ele. Embora, novamente lá, Davi fosse o rei dos reis era o Deus de Israel. Não negará bem algum. Então Deus continuamente está oferecendo boas dádivas, oferecendo bênçãos em abundância para o seu povo. Finalizando, versículo 12. O Senhor Todo-Poderoso, em outra tradução vai falar o Senhor dos Exércitos, como são felizes aqueles que confiam em Ti. Então, esse salmo, ele termina da mesma forma que começou lá. Ele cita, né, aqui fala o Senhor Todo-Poderoso nessa minha tradução, em algumas outras vai estar o Senhor dos Exércitos. Então, é como, vamos pensar numa moldura. Tá? Ele começou e terminou com essa expressão, o Senhor dos Exércitos. Amém, meus irmãos? A aula vai estar disponibilizada lá, depois se alguém quiser fazer alguma revisãozinha do que a gente estudou, todas as apresentações estão lá. E aqui é a nossa bibliografia que a gente tem estudado aos longos desse ciclo de estudo. Deus abençoe a todos.